Paz do nosso Jesus Cristo, amados queridos irmãos e amigos, neste sábado abençoado, gostaria de deixar a nossa meditação aqui em Ezequiel 37 e 1. Estava nessa manhã aqui, lendo este versículo, muito bom. Vamos aqui, Ezequiel, capítulo 37 e versículo 1 em diante, que fala assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. Glória a Jesus, aleluias, santo Deus. Aí vamos ver aqui, amados irmãos, um vale de ossos seco, uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. Glória a Jesus. Deus aqui leva o profeta Ezequiel a um cenário extremo. Não havia vida, não havia esperança e não havia possibilidade nenhuma, glória a Deus, humana, de restauração. A gente vê aqui os ossos, não apenas mortos, mas seco e espalhado e esquecido. Glória a Jesus, aleluia. Esse vale de ossos secos, ele representa o estado espiritual de Israel naquele momento, de ver um povo exilado, desanimado, sem expectativa, dizendo: os nossos ossos se secaram. E apareceu, aleluia, a nossa esperança. Então aqui a gente vê que, contudo, Deus, ele não abandona o seu povo no momento que você está em um vale. Ele é que entra no vale e fala no vale e age no vale. Aqui essa visão, ela nos ensina que Deus não se limita às alturas. Ele também se revela nos lugares mais baixos da existência humana. Aqui, nesta palavra de hoje, nós vamos expor este texto observando 4 movimentos claros da ação de Deus no vale de osso seco. E como ele se explica na nossa vida espiritual. A gente vê que Deus nos leva a enxergar a realidade no vale. Em seguida fala assim no versículo: E me fez passar em volta deles, e eis que era muitíssimo, e estava sequíssimos. Aqui primeiro Deus mostra um vale sem maquiar a realidade. Ele não esconde a gravidade da situação. Os ossos são muitos e estão completamente secos. Além disso, Deus faz o profeta observar atentamente. Antes de restaurar, ou seja, da restauração, é preciso conhecer o estado real e da condição espiritual. Portanto, a restauração começa com um discernimento. Ignorar o vale não transforma. Encará-lo à luz de Deus, ele é o seu primeiro passo. Deus aqui não nos cura do que negamos, mas do que realmente reconhecemos. Deus pergunta para despertar a fé. Fala assim: Filho do homem,
poderão viver estes ossos? Ele faz uma pergunta. Às vezes pergunta difícil. Em segundo, Deus faz uma pergunta impossível aos olhos humanos. Naturalmente a resposta seria o quê? Negativo, Senhor. Não. Mas contudo, Ezequiel responde com humildade e fé. Aqui a gente vê que ele não confia na sua logística, mas na soberania divina. Ele fala assim: Senhor Deus, Tu o sabe. A gente vê aqui, irmão, que é assim que aprendemos que a fé começa, quando entregamos o impossível a Deus. A fé não é a crença do que Deus fará com você. A gente vê aqui que a crença é de que Deus fará o que é certo. Deus, ele pergunta não para obter informação, mas para gerar a dependência. Que Deus sabe que o homem não pode nada, não faz nada, mas ele lança essa pergunta para gerar uma dependência, que nós dependemos de Deus, eu e você. Então a palavra de Deus é liberada no vale. Ele fala em seguida assim, ó: então me disse, profetiza sobre estes ossos. Agora Deus aqui ordena que a palavra seja proclamada no lugar da morte. A restauração ela começa quando a palavra ela é liberada. Glória a Deus. A palavra aqui alcança o que parece irrecuperável. Os ossos começam a se mover, se ajuntar e se organizar. Contudo, o processo é progressivo. Primeiro a gente vê aqui a estrutura, depois virá a vida. A palavra nos ensina, a palavra nos sustenta, a palavra nos enche de esperança. Onde a palavra de Deus é anunciada, algo começa a mudar. E o Espírito de Deus traz vida ao que a palavra organizou. No versículo em seguida fala: profetiza ao Espírito, e o Espírito entrou neles e viveram. A gente vê que em seguidas vemos que a estrutura sem vida ainda não é suficiente. Os corpos estavam formados, mas ainda eles não viviam. Portanto, a palavra preparada para o Espírito vivificar. A verdade, a restauração acontece quando o Espírito entra. Assim que era o vale da morte, se torna um grande exército. Deus aqui, ele é especialista em fazer, glória a Deus, algo útil e belo partir de algo quebrado e confuso. Aqui a gente vê que quando o Espírito ele age, o vale se transforma em testemunho. Deus mostra aqui que o vale não é o fim. Aqui em seguida, em versículo, ele fala assim: estes ossos são toda a casa de Israel. Aqui a gente vê que finalmente Deus, ele revela o significado espiritual da visão. O vale, ele representa um povo sem esperança. Deus, ele promete restauração completa.
Aqui a gente vê que ele abrirá a sepultura e aqui ele traria o povo de volta e colocaria o seu espírito nele. Portanto, o vale não ele define o destino. A última palavra não é da morte, e sim, ele é de Deus. Quando Deus ele fala, até o vale se torna caminho da vida. Para a nossa conclusão aqui da nossa meditação de hoje, da palavra, aqui eu quero deixar que o vale parece definido aos ossos que estavam ali seco, sem vida, sem esperança. Mas de ver aqui que a esperança, ela havia desaparecido, mas Deus entrou no vale. Aprendemos que, aqui com essa palavra, aprendemos que Deus nos faz encarar a realidade para iniciar a restauração. Deus desperta a fé, mesmo diante do impossível. A palavra de Deus organiza o que estava ali em caos. O Espírito Santo gera vida verdadeira. O vale não é o fim quando Deus fala. Talvez você hoje esteja vivendo em uma área seca, sem vida e sem esperança. Mas Deus ainda pergunta, Deus ainda ele fala, Deus ainda ele sopra. Quando Deus fala no seu vale, os ossos se levantam e a vida se torna a realidade. E a esperança, ela renasce. Essa palavra que eu quero deixar no dia de hoje. A esperança é a única que morre. Espere no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Glória a Deus, aleluia, amém.